Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu quero falar sobre como eu registro e organizo as minhas leituras. No começo desse canal eu já falei um pouco sobre isso, já fiz até algumas resenhas de livros, mas hoje eu quero fazer um vídeo atualizado e mais completo. Caso você tenha curiosidade, eu vou deixar uma playlist na descrição com vídeos antigos sobre livros. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre como que eu comecei a ler, a minha história de leitor e essas coisas, até porque isso não é o foco do canal e eu acho que vocês também não têm interesse sobre isso. O fato aqui que eu quero destacar é que eu comecei a ler e quando eu comecei a ler eu apenas lia, eu não fazia nenhum tipo de registro ou anotação quanto a isso. Eu era adolescente e não me preocupava com isso. Mas conforme o tempo foi passando e eu realmente fui gostando de ler, fui tendo esse hábito e lendo bastante, eu notei que eu estava esquecendo, de quais eram os livros que eu tinha lido. E aí eu senti a necessidade de fazer um registro. Nessa época, então, eu peguei um caderno, qualquer um que eu tinha, e comecei a anotar todos os livros que eu lembrava que eu já tinha lido, só o nome e o autor, e também quantas vezes eu reli aquele livro. E eu fui anotando, e em 2008, que eu realmente passei a anotar sempre que eu terminava de ler. Ainda nome do livro e autor, e fui seguindo assim. Aqui ainda 2008, aí aqui a gente chega em 2009. Aqui eu já senti a necessidade de anotar o número, para eu saber o total de livros que eu li para fazer essa comparação, de um ano para o outro, se eu estava aumentando ou não, a quantidade de livros lidos. Aqui 2010, 2011 e em 2012 eu senti a necessidade de criar algum esquema de classificação. Então aqui eu usei estrelinhas, de 1 a 5. E aí foi ficando mais interessante, esse processo de registro, mas ainda, super simples. Aqui em 2014 foi quando eu percebi que era melhor eu ter esse registro no computador e não só no papel. Então eu passei tudo para uma planilha do Excel no computador que eu vou mostrar para vocês agora. Eu fiz uma planilha bem simples, com o número de lidos, o nome do autor, título, aqui eu colocava também o gênero do livro, a data de início e fim da leitura, para que eu possa saber quanto tempo eu levei lendo esse livro, a classificação por estrelas. Aí eu comecei também a querer destacar se essa leitura seria algo que eu queria reler ou não, então essa corzinha aqui significa isso, então os livros que eu quero reler eu deixava de uma cor bem chamativa, pro caso de quando eu quiser reler um livro, eu só olho aqui e já sei que essas que estão, rosinha nesse caso, são livros que eu gostaria de reler. Também acrescentei uma coluna de quem me deu esse livro ou de onde que eu peguei ele emprestado, aqui no caso da biblioteca, se eu mesmo comprei, se alguém de presente de alguém, de quem, e uma coluna de observação, caso fosse necessário anotar alguma coisa. Eu passei para esse arquivo todas as listas que eu já tinha feito antes, que eu mostrei para vocês, 2003, 2012, 2011, 2010, estão todas aqui. E eu fui fazendo o mesmo sistema de organização até 2019. Aqui eu fiz algumas pequenas alterações. Coloquei o nome do livro primeiro, antes eu colocava o do autor antes, não sei porquê, realmente não lembro. Para mim agora faz mais sentido começar pelo título do livro, seguido do autor, a classificação, o gênero do livro, e eu adicionei também o gênero do autor. Eu estava vendo que eu estava lendo muitos autores masculinos, muitos homens, eu queria ler também autoras femininas, então passei a ter esse controle. Além de início da leitura, fim da leitura, os dias, total de dias que eu li, se eu devo reler ele ou não, e aqui além do sim e não eu coloquei um talvez também. Eu acho que isso também é interessante para eu repensar, ver se vale a pena mais pra frente.
o mês que eu finalizei a leitura, assim é muito mais fácil de eu saber quantos livros eu li por mês, é só bater o olho aqui eu já sei. Da onde que veio esse livro, se eu ganhei, se alguém me deu, se era e-book, e alguma observação, caso necessário. E aqui do ladinho vocês conseguem ver a classificação por estrelas que eu uso. Então, 1 estrela é ruim, 2 regular, 3 bom, 4 muito bom e 5 ótimo. Eu também uso meia estrela, então quando eu acho que eu preciso, né? Ah, foi um livro bom, mas não foi ótimo. Mas eu quero, né, deixar isso mais claro, então dou 4 estrelas e meia. E aqui a legenda, né, do que significa cada cor. No caso de eu querer reler ou não, são essas as cores aqui que eu estava usando no momento. Vou mostrar para vocês a planilha de 2023, que é a que eu estou usando no momento. Eu não estou fazendo nenhuma meta de leitura, eu estou querendo focar em qualidade de livros lidos e não em quantidade, mas mesmo assim eu tenho o número de livros que eu li. E aqui as outras informações que eu já mostrei para vocês. Além dessa planilha, no ano de 2015 eu comecei a querer fazer um registro de resenhas, né, contando sobre o livro, sobre o que eu achei, a minha experiência de leitura, além de só ter a planilha para dar uma nota. Então aqui eu comecei a escrever um texto bem simples, assim, com nada demais, só com o título, autor, a data da resenha, período de leitura, minha classificação e aqui um texto corrido em que eu contava tudo que eu sentia durante a experiência de leitura. Esse aqui é de 2015. E em 2023 eu fiz uma coisinha diferente, eu mudei, eu acrescentei mais algumas classificações para que eu possa usar como dados na hora de dar a nota. Então eu fiz aqui o que eu chamei de ficha técnica, em que eu dou uma nota de 1 a 5 para a narrativa, ambientação, os plots, desfecho da história e os personagens. Quando eu tenho, né, essa nota dada de 1 a 5 para cada critério, eu somo, divido por 5, né, que é a quantidade de itens aqui, basicamente faço a média, né, dessas notas, e aí eu penso se o resultado dessa média condiz com o que seria a nota final do livro. Às vezes eu aceito, por exemplo, fiz esse cálculo, deu 4. Então, eu concordo, realmente foi um livro muito bom, que é como eu classifico. Então, eu mantenho. Se não, não, eu acho que a nota ainda está muito alta. Eu desço, né, ou boto acima. Mas me ajuda muito a entender melhor e também para que no futuro, quando eu voltar aqui a ver, né, qual foi a minha opinião sobre cada uma dessas coisas, eu também tenho mais informação, além, evidentemente, do texto. Nesse exemplo aqui, eu não tenho notas porque o livro era um livro de poesia, então esses critérios não se aplicam. Mas aqui, por exemplo, que é um livro, né, de romance, um livro de história mesmo, eu coloquei as notas, 5, 3,5, 3, e muitas vezes eu coloco também uma anotaçãozinha, uma observação, né, que condiz com cada um desses critérios, para também eu ter mais uma opinião a respeito disso. E como vocês puderam ver, eu guardo tanto a planilha quanto essas anotações aqui dentro do meu Google Drive, fica tudo separadinho por ano e bem organizadinho. Eu já fiz também durante um tempo um controle simples de leituras no meu Bullet Journal. Esse aqui é o meu caderno de 2020. E aqui eu fazia como se fosse um tabelão com o número de livros lidos, título e autor, a marcação, né, a classificação por estrelas e a inicial do mês em que eu finalizei essa leitura. E depois eu tinha, né, a soma total com base na meta que eu tinha definido para o ano. E esse aqui foi o último registro que eu fiz de leituras no meu Bullet Journal. Eu passei a não repetir mais esse controle geral, só anotava, né, mês a mês o que eu tinha lido. Porém, de um tempo pra cá, eu comecei a ficar com vontade de ter um Read Journal, né, um caderno específico para isso. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, né, de ideias, né, de páginas que você pode ter no seu Read Journal. Então eu comecei a ver bastante vídeo sobre o assunto e ficar realmente interessada em fazer, né, esse tipo de decoração e também de registro, né, de leituras.
Mas eu tenho um pequeno problema, eu não tenho uma impressora colorida para fazer a impressão das capinhas, né, dos livros e fazer colagens bonitas, como muita gente faz. Inclusive eu vou deixar uma aí agora da Mari, que é uma das pessoas que me inspira, né, e me dá vontade de fazer esse Read Journal. Inclusive o Instagram dela vai estar aqui na descrição. Mas eu sei também que isso não é obrigatório. Eu sigo também outras pessoas que eu acho muito legais, eu vou deixar na descrição para vocês, que tem um canal no YouTube e que fazem, né, registros, tem o Read Journal, mas que não necessariamente imprime a capinha do livro. Alguns só fazem colagem, escrevem o título e pronto. Outros já, né, fazem com um estilo diferente. Então é bem livre, assim como o Bullet Journal, você também pode fazer o seu Read Journal do jeito que você quiser. Então isso tá martelando na minha cabeça aí um tempinho, e caso eu resolva fazer, é óbvio que eu vou mostrar pra vocês. Por enquanto eu tô usando o Scoob, que é uma rede social para leitores e que você pode colocar todos os livros que você leu com a nota, ou os livros que você quer ler, livros que você deseja ou que você já tem, né? Organizar a sua estante por aqui. E também as suas leituras conforme os anos. Eu gosto muito dessa experiência de ver a capinha do livro. Então aqui eu vou pelo ano e eu consigo ver na ordem certinho o que eu li e as estrelas que eu dei. É uma maneira visual de você ver, né, as suas leituras, até porque hoje em dia eu leio muito mais e-book do que livro físico, então eu não consigo ver necessariamente de uma forma muito direta as capinhas dos livros, porque eles estão, né, lá no Kindle escondidinhos. Então aqui eu consigo visualizar, além da planilha, né, de uma maneira mais visual realmente, o que eu li no ano como um todo. Então, literalmente, isso aqui seria uma estante virtual para mim. Então, eu acho isso aqui muito legal. O Scoob, para quem não conhece, é uma ferramenta gratuita, então vocês podem tanto usar pelo computador quanto pelo aplicativo. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para quem quiser conhecer, e vou deixar meu perfil também, caso você queira dar uma olhadinha e me seguir. E se você também é leitor, né, você pode fazer o seu perfil por lá e registrar a sua leitura. Eles têm desafios também para que você possa ler todo dia e assim você fique mais consistente, né, nas suas leituras. É uma ferramenta bem legal, eu não uso tanto, eu gosto mais realmente dessa parte só visual, mas quem quiser aproveitar, ele tem realmente bastante ferramenta, bastante coisa que pode ser utilizada a favor, né, de quem é leitor ou quer ser leitor. Como eu disse, confere na descrição que eu vou deixar, né, os canais e os arrobas, né, de pessoas que têm o Read Journal que podem te ajudar a se inspirar. E se você gostou do vídeo, já sabe, curte, se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram, porque lá vocês sabem as novidades primeiro. Muito obrigada por ter assistido, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!